Olá, seja bem-vindo. Esse é o quadro Que Livro é Esse? No primeiro verso do capítulo 1 de Hebreus nós lemos: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Esse verso que eu li nos diz que durante a história humana Deus falou muitas vezes e Ele falou de diversas maneiras aos seres humanos. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é um livro inspirado pelo Senhor. Mas existem outras formas pelas quais Deus se comunica com o ser humano. E uma das formas como Deus faz isso é através da história. A história humana também é uma revelação da parte de Deus. E é por isso que hoje eu quero indicar a vocês este livro. Como eu disse em um dos vídeos anteriores, o propósito desse canal é indicar a você a leitura de bons livros. E pode ser que você se surpreenda, porque este livro, ele não é um livro necessariamente cristão, não é um livro de nenhuma denominação. Pelo contrário, esse é um livro histórico. O nome dele é Os Fornos de Hitler, da autora Olga Lengyel, que retrata como ela conseguiu sobreviver ao campo de concentração de Auschwitz. Olga Lengyel nasceu na antiga Romênia e era casada com um médico. Mas em 1944, por ele ser judeu, ele foi deportado para o campo de concentração de Auschwitz. Ela então, não crendo nas coisas que ouvia falar sobre a Alemanha, ela resolveu acompanhar o seu esposo para esse campo de concentração, achando que poderia ajudar também, uma vez que ela era médica e enfermeira. Durante esse ano eu tenho me proposto a ler bastante sobre os campos de concentração. Como todos vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial ela ficou marcada não somente pelo envolvimento das nações que lutaram, não apenas pela morte de milhões de soldados, mas a Segunda Guerra Mundial ficou marcada principalmente pelo extermínio racial. Hitler, que era então responsável pelo nazismo, ele conseguiu levar todo um país a adotar a ideia de que os judeus eles eram a causa dos males do mundo. Hitler conseguiu disseminar a ideia de que os judeus eles não eram pessoas, eram menos do que pessoas. Na verdade, os judeus eles eram uma praga no mundo e eles deveriam ser exterminados. E mais ou menos na metade da Segunda Guerra Mundial, ele colocou em prática aquilo que ficou chamado como sendo a solução final. Na mente de Hitler, a solução final era exterminar todos os judeus. E, embora existam muitos livros que falem sobre esse extermínio dos judeus, esse livro aqui, ele merece um destaque. A autora, ela conta de maneira muito vívida o que foi que ela experimentou no campo de concentração de Auschwitz. Vocês devem se lembrar que existiram muitos campos de concentração, só que Auschwitz ele ficou marcado porque ele foi o local onde se concentraram os extermínios em massa dos judeus. Conforme os nazistas conseguiam dominar outros territórios além da Alemanha, uma das coisas que eles faziam era deportar, transferir todos os judeus para Auschwitz-Birkenau. E ao chegar lá, ela começa então a descrever como foi a sua experiência no campo de concentração. O campo de concentração era um lugar onde logo cedo, de madrugada, não importa se era frio ou se era quente, havia chamadas para que todos pudessem responder e estar presentes ali. Havia a escassez de alimentos, a escassez de água, as condições higiênicas precárias. Nos locais de dormir eram apenas madeira com um pouco de palha por cima, e ali dormiam várias mulheres a ponto de muitas não conseguirem sequer se mexer. E ela diz então que logo na chegada ela foi separada dos seus pais, dos seus filhos, e nunca mais os viu. Eles foram ali exterminados. Olga vai dizer no seu livro que apenas entre os meses de maio a julho de 1944 foram exterminadas
1.300.000 pessoas. Existem muitos livros que falam sobre o nazismo, sobre os campos de concentração, mas esse livro aqui eu recomendo fortemente. Primeiramente porque é uma forma de nós não esquecermos o passado. Quando nós esquecemos o passado, a chance dele se repetir é muito grande. Esse livro também nos ensina sobre o perigo do preconceito. Todo aquele extermínio, as mortes em massa, se deram devido ao preconceito racial. Porque os judeus eram vistos como pessoas inferiores. Eles foram exterminados. Hoje também nós corremos o risco devido a preconceitos, de permitirmos que essas pessoas sejam inferiorizadas, desprezadas, recriminadas. Esse livro também ele é muito bom para ser lido, porque ele mostra muitas vezes que nós não temos motivos de fato para viver murmurando e reclamando. Muitas vezes nós, com problemas muito menores, duvidamos, questionamos, ficamos lamentando. Então esse livro para nós aqui, ele é um choque de realidade. Ele nos mostra que, a despeito do que nós passamos, sempre existem pessoas que sofrem mais do que nós. E devemos ser gratos a Deus, porque apesar de todos os infortúnios da vida, Deus tem cuidado de nós e tem nos livrado de coisas tão terríveis como aquilo que é descrito nesse livro aqui. Existem evidências de que apenas no campo de Auschwitz-Birkenau morreram cerca de 4 milhões de judeus. E quando nós olhamos para esse cenário, quando nós lemos essas descrições, nós ficamos horrorizados. E quando nós paramos para pensar nos relatos da Segunda Guerra Mundial, e não apenas nesse período, mas também em toda a história humana, e mesmo em nossos dias, quando nós ligamos a televisão, quando nós lemos os noticiários ou quando vemos informações na internet, nós estamos constantemente sendo aí bombardeados com informações de crimes, de maldades, de coisas terríveis que acontecem. E a única explicação para esse mal, tanto antigo quanto moderno, é a explicação dada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que há muito tempo atrás havia um casal no Jardim do Éden, chamado Adão e Eva, e eles viviam uma vida perfeita, em harmonia e em paz. Mas infelizmente eles escolheram se rebelar contra Deus. E como consequência, o pecado passou a habitar nesse mundo. E eles próprios tiveram a sua natureza transformada. De lá para cá, os homens e mulheres se tornaram pessoas más, pessoas com potencial para fazer coisas terríveis. E é por isso que, a despeito da educação, a despeito da cultura que as pessoas tenham, elas estão sujeitas a serem pessoas maldosas. Nesse livro nós aprendemos que aquilo que a Bíblia ensina sobre a maldade do ser humano é a mais pura verdade. Paulo chega a dizer que não há justo nenhum sequer. E agora, lendo esse relato e outros mais, nós descobrimos que tudo aquilo que a Bíblia afirma sobre a natureza humana é a pura verdade. A resposta para o problema do mal também é encontrada na palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele veio a este mundo morrer numa cruz. Ele ressurgiu como vitorioso e ele subiu ao céu, mas ele voltará e ele vai criar um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar para sempre a justiça. Relatos como esse terão os seus dias contados, e outros mais que nós vemos em nossos dias terão o seu fim. Cristo vai criar uma nova ordem de coisas, e o homem deixará de ser mal, e esse mundo será um lugar de perfeita harmonia. Sim, eu quero indicar a você esse livro. Vale muito a pena você comprá-lo. Você consegue encontrar nos sites aí de venda de livros na internet. Vale a pena você ter na sua biblioteca, e vale muito a pena você ler esse livro, porque ele traz para nós um choque de realidade. Ele nos mostra a necessidade que esse mundo tem de Deus. Sem Deus, os homens são capazes de fazer coisas horríveis, conforme ela relata nesse testemunho que ela escreveu. Fica aqui a minha recomendação,
e eu tenho certeza que a leitura desse livro vai ajudar você a encarar a vida com uma nova perspectiva. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.